Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém? É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu costumo dizer que existem pessoas que é difícil de amar. E tem outras que você ama com facilidade. Não é verdade? E o bispo e a bispa são essas pessoas que você ama com muita facilidade. É? E que a gente conhece há pouco tempo, mas parece que é amigo da vida toda. E eu gosto de ser amigo de quem é amigo de Deus. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu espero que a gente possa fazer desse momento um momento mais do que especial, e uma manhã marcante aqui na nossa vida. Nós vamos correr um pouquinho, porque o bispo me deu só até 2 horas da tarde. Então a gente vai se apressar um pouquinho, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Ruth, no capítulo 1. Como ele disse, eu sou lá da cidade de Curitiba, cidade do leite quente. E quando a gente se encontra com brasileiros de outros estados, é maravilhoso. Porque você sabe que o curitibano é triste, né? O curitibano, ele é muito fechado. O curitibano, você acorda de manhã e diz para ele bom dia, ele diz por quê? É complicado. Você entra no elevador, o curitibano não fala com ninguém, não. Ele nem olha para você. E aí a gente encontra, aqui nos Estados Unidos principalmente, você encontra pessoas de vários estados, né? Povo alegre, povo catarinense, eu já vi que tem gaúcho aqui, né? Então, pé vermelho, né? Africano, tem de tudo, né? Louvado seja Deus. Esse é o povo que vai estar no céu, né? Gente de toda nação, toda língua, toda raça. Então a gente já está se preparando aqui. Carioca, já Deus tem misericórdia, né? Que aí ninguém é perfeito, entendeu? E ainda tem uns carioca que, além de carioca, é flamenguista. E os homens estão ganhando tudo ultimamente, então tá complicada a coisa, né? Mas vamos lá, livro de Ruth, capítulo 1. Vou fazer uma longa leitura aqui com vocês a partir do versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que estava à noite e tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa culpa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth:
não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, chamaríamos Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Pai querido, nos dá luz para entendermos e compreendermos verdades espirituais que não são factíveis à mente humana, mas que são nos reveladas pelo Teu Espírito. Nós queremos, meu Deus, as profundezas do Senhor aqui hoje. Nós queremos entender a Tua mente, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, por que a gente estuda? Essa pergunta, por que a gente estuda, ela parece simples, mas ela é dificílima de ser respondida. Os pedagogos ainda discutem o significado do estudo. Eu creio que a gente estuda para se preparar para o inusitado. Você fez o primeiro grau, o ginásio, alguns aqui fizeram cursos os mais variados possíveis. Tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida é uma maneira de você se preparar para o inesperado. Circunstâncias que acontecem na nossa vida, lá na frente, que nós não sabemos quais serão, porque eu não sei como será o futuro, mas eu sei que quando ele chegar, eu preciso estar preparado. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se prepara, é para isso que a gente ensina os nossos filhos a estudarem e se prepararem. É complicada essa questão, porque alguém pode perguntar, como é que a gente vai se preparar para uma coisa que a gente não conhece? Porque o futuro de cada pessoa é inesperado, o nosso futuro é uma incógnita. O que vai acontecer na minha vida daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, ninguém sabe. Quem é que poderia imaginar que hoje nós estaríamos vivendo o momento que nós estamos vivendo? Isso há 2 anos atrás. Nem a mente mais criativa poderia imaginar que nós passaríamos por um momento tão árduo como esse momento que nós estamos passando hoje. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai ser na nossa vida daqui a 5 anos. Você vai estar daqui a 5 anos numa circunstância que você não tem a menor ideia. Alguns momentos no futuro serão bons, imprevisíveis, mas bons. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu posso lhes garantir uma coisa: tem muita coisa boa lá na frente esperando por você. A vida no futuro apresenta a cada um de nós surpresas agradáveis, mas também há surpresas desagradáveis. E todo o aprendizado que nós podemos exercitar hoje é um preparo para aquilo que pode acontecer na nossa vida amanhã, de bom ou de ruim. Como é que nós podemos enfrentar o futuro sem nos prejudicarmos? Tanto na dimensão boa, quanto na dimensão ruim. Tanto nas surpresas agradáveis, como nas surpresas desagradáveis. A história que eu li para vocês hoje de manhã é a história da mulher e do marido e 2 filhos que estão enfrentando uma grande crise. Há uma recessão econômica tremenda. Todo mundo passando fome na terra. E a mulher e o marido e os filhos decidem que vão imigrar para uma terra distante. Talvez foi exatamente essa a sua história. Você estava vivendo um momento difícil no Brasil, ou de desilusão, e você também resolveu imigrar para uma outra terra.
Então eles arrumam a mala, saem de casa para uma terra distante, esperando que no outro país a sorte lhe seja melhor. Mas quando eles chegam no outro país, acontece o inesperado. O marido morre, mas os filhos se casam com 2 estrangeiras dessa terra, e logo em seguida os filhos também morrem. E ela, a mulher, fica sozinha com 2 noras, sozinha, abandonada num outro país. Como superar uma crise como essa? Então eu quero hoje de manhã, rapidamente, através da história de Noemi e Ruth, eu quero mostrar para vocês o que não fazer quando no futuro você estiver enfrentando uma crise. Se no futuro, ouçam bem o que eu vou lhes dizer hoje de manhã, a sua sorte não for como você espera, como você sonha, como você planejou, se houver algum revés, se acontecer alguma coisa difícil na sua caminhada no futuro, não é o que fazer, é o que não fazer para superar essas adversidades. Primeiro, quando você estiver enfrentando uma crise, nunca se dê por vencido nos primeiros rounds. Isso a gente vê aqui no versículo de número 8. Disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes comigo e os que morreram comigo. O que está acontecendo com Noemi aqui? Ela está se dando por vencida, ela se deixa abater, quando a luta ainda está no começo. Ela manda as noras irem embora, dizendo que está tudo terminado. Mas acontece, meu irmão, que o último capítulo ainda não está escrito. Ela manda elas irem embora, se dá por vencida, quando o último parágrafo do último capítulo ainda não foi terminado. Ainda não foi dado um ponto final. A história ainda está no começo. O que ela faz? Ela se dá por vencida, joga a toalha no ringue, ela se dá por vencida no começo. Sabe por quê? Porque ela acha que os 10 primeiros anos de lutas já foram suficientes e ela não está mais disposta a lutar. Mas deixa eu lhes falar uma coisa hoje de manhã: nunca cante vitória sobre um servo de Deus nos primeiros rounds. Nunca cante vitória sobre um servo de Deus no primeiro tempo do jogo, porque o último capítulo ainda não foi escrito. E essa derrota, essa desgraça, essa crise que acontece no primeiro tempo ainda não teve o seu desfecho final. E antes de você dar gargalhada da derrota de um servo de Deus, espere o último capítulo, porque muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. Ainda vai acontecer muita coisa, Deus ainda não escreveu o último capítulo, o último parágrafo ainda vai acontecer, espera só um pouquinho, porque as coisas vão mudar. Olha para Abraão, tinha uma promessa de Deus para a vida dele, não tinha? Mas o cara está com 99 anos e a promessa ainda não se cumpriu. As pessoas olhavam para ele e diziam: eis aí um perdedor, um visionário tolo. Cale a sua boca, não fale assim de Abraão, porque Deus vai visitar esse homem na sua velhice, e aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. E Moisés, 40 anos esperando no deserto, achando que ele é o libertador. Moisés, esses seus 40 anos de deserto te condenam a uma aposentadoria precoce. Tu és um derrotado. Não cante, não conte vitória enquanto Moisés está escondido por 40 anos no deserto de Midian, porque o último capítulo ainda não está escrito. E esse Moisés que está escondido lá vai entrar na presença de Faraó com um cajado na mão, e Deus vai realizar sinais, prodígios e maravilhas, e Deus vai tirar o seu povo depois de 430 anos de escravidão. E aos 85 anos de idade, Caleb tenta tomar posse do Monte Horebe, mas você não vai conseguir não, tu és um velho decrépito, tu não vais lutar contra os anaquins e vencê-los não. Você já está aí um velho gagá, você não vai conseguir não, você não tem mais poder nenhum. Epa, espera um pouquinho, porque você está falando com um homem cuja história ainda não foi escrita, cujo capítulo final ainda não foi desfechado. E eu poderia descrever a história da profetisa Ana, que aos 80 anos de idade está esperando no templo a revelação do Messias, e todo mundo dizendo: você é uma boba, você é uma velha, esse Messias não veio no tempo de Jeremias, não veio no tempo de Isaías, você acha que virá nos seus dias? Mas ela disse: eu espero
o cumprimento da missão do Messias. Ou se nós olhássemos para o paralítico de Betesda, 38 anos esperando um milagre, o mover das águas. Milagre que acontecia na vida dos outros, mas nunca acontecia na vida dele. Bobão, você está aí há 38 anos frequentando essa igreja, porque o tanque de Betesda virou a igreja dele, esperando algo que nunca vai acontecer na sua vida. Ou a mulher hemorrágica que há 12 anos está esperando uma cura. Bobona, você já gastou tudo que você tinha com médicos e doutores e o teu estado foi de mal a pior. Espera, porque essa mulher ainda vai tocar na orla das vestes de Jesus. O paralítico de Betesda vai ter um encontro com aquele que é a verdadeira misericórdia e vai ter a sua vida transformada. Meu irmão, minha senhora, rapaz e moça que ouve a pregação do evangelho hoje de manhã, não se desespere com a história da sua vida. Não jogue fora tudo que você passou, que você está passando. Nós ainda estamos no primeiro tempo do jogo. E ainda tem os 45 minutos finais. E nós vamos virar esse jogo. Em nome de Jesus Cristo. Nós ainda vamos virar esse jogo, sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando todo mundo estiver olhando para você e balançando a cabeça e dizendo, não tem mais jeito, diga, ainda não foi escrito o último capítulo da minha vida. Você está aqui, seu pai, sua mãe morre, alguém fica doente na sua casa, os seus negócios não vão bem, e você fica dizendo, minha vida é uma desgraça. Não, mude o seu discurso, porque na história da sua vida, o último capítulo ainda não foi escrito. Nós estamos apenas no início da história. Segundo lugar, quando você estiver passando por crise, não perca a esperança. Veja que o primeiro ponto é quando você estiver passando por tribulação, por crise, não se dê por vencido. O segundo é, não perca a sua esperança. Isso a gente encontra no versículo de número 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança. Quer dizer, ela não tinha esperança. Ainda que eu dissesse, tem esperança. Ela disse isso porque ela não tinha esperança. Sabe o que Noemi fez? Perdeu a esperança. Agora, essa palavra esperança é uma palavra muito usada, mas ela é pouco compreendida. O que é esperança para a gente perder ou ganhar? A melhor definição de esperança que nós temos na própria Bíblia está em Romanos, no capítulo 8, verso 24. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é que fica esperando alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Então veja bem, qual é a diferença entre fé e esperança? Fé é quando você conhece alguma coisa e tem certeza que aquilo que você conhece vai acontecer. Isso é fé, certeza e convicção. Agora, esperança é quando você espera alguma coisa que você não sabe o que é, mas você sabe que vai ser melhor do que agora. Exemplo, a mãe está com um filho doente, uma doença que não tem cura, mas ela pega a criança no colo e diz, eu tenho esperança. Quando eu olho para o futuro e digo assim, vai ser melhor, isso é esperança. Eu posso estar atravessando a pior crise da minha vida, mas eu digo, vai melhorar, isso é esperança. Alguém disse, mas como que vai melhorar? Não sei, mas vai melhorar. Agora Paulo diz assim, que nessa esperança é que nós somos salvos. É eu aguardar o que eu não sei e saber que isso é melhor do que o que eu estou vivendo agora. Pastor, eu estou passando um momento difícil aqui na América, mas vai melhorar. As coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse, mas vai melhorar. Estou doente no momento, mas eu vou ficar bom. Isso é esperança. Alguém está morrendo, mas ele diz, mas não tem nada não. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Isso é esperança. Vocês sabiam que houve um estudo aqui nos Estados Unidos que mostrou que os homens, depois que eles vestem o pijama e calçam seu chinelo e vão para frente da televisão, aposentados, eles morrem dentro de 5 anos. Morrem.
É por isso que as companhias de seguro nem querem que o cara trabalhe depois de aposentado. Que ele fique em casa mesmo, na frente da televisão, para eles morrerem logo e não terem que ficar pagando pensão por muito tempo. Por que isso acontece? Porque a pessoa sempre teve uma razão para viver. Ele sempre teve uma causa que ele esteve envolvido. Aí, de repente, o cara se aposenta, bota o chinelinho no pé, vai para frente da televisão e fica lá e morre. Sabe por quê? Porque perdeu a esperança. Roubaram dele a esperança. Era muito comum, por exemplo, no Brasil, antigamente, morria o vovô, 80 e poucos anos, e aí as famílias diziam, agora vamos cuidar da vovó, porque logo ela vai também. E logo depois morria a velhinha. Por quê? Porque a razão da vida dela, aos 80 anos, era o companheiro. Aí morreu o companheiro, ela perdeu a esperança, ela perdeu a razão de viver, e morria logo em seguida. Então, esperança é a gente esperar aquilo que não se sabe que vem pela frente. E você vê aqui que Noemi, ela perdeu a esperança, sabe por quê? Ela está esperando as coisas acontecerem, com ela tendo marido, com ela gerando filhos. E meu irmão, Deus pode mudar a sorte dessa mulher de um jeito que ela nem sabe como vai ser. Meu irmão, o melhor da sua vida ainda está por vir. Isso é esperança. Eu nem conheço a vida de vocês direito, mas eu sei de uma coisa: o melhor de Deus para nós ainda está por vir. E eu vou dizer para vocês, eu estou com gana, eu estou doido para viver os próximos 12 meses da minha vida. Estou cheio de expectativa em relação, irmãos, ao que nós vamos experimentar como igreja, depois que essa pandemia passar, depois que a vida voltar ao normal. O que nós vamos experimentar como igreja, o que você vai experimentar profissionalmente, o que nós vamos experimentar na nossa vida. Então hoje está todo mundo falando em crise, mas irmãos, nós precisamos mudar o nosso discurso, sabe por quê? Porque Deus está no controle do nosso amanhã, Deus é o dono da nossa vida. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Terceiro lugar, preste atenção nisso, nunca associe crise com maldição. Porque se você perceber, foi isso que Noemi fez. Verso 13, ó. Esperá-los-is até que viessem a ser grandes, deter-vos-is por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Quer dizer, ela viu a tribulação na vida dela como uma maldição vindo sobre ela. E nem toda tribulação que a gente passa na vida é maldição. Vocês sabiam disso? Quer ver? Vamos deixar que a própria Bíblia nos mostre que nem toda tribulação é maldição. Tiago, capítulo de número 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas como toda a verdade bíblica, ela precisa ser confirmada com 2 testemunhas, então vamos ver um outro texto da Bíblia que afirma que nem toda tribulação é maldição. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 13. E já vos esquecestes da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como lhes bem parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmãos, que visão é essa que
que está acontecendo nas igrejas evangélicas hoje, em que tudo é maldição, e qualquer coisa já começa a se repreender demônio, e toda tribulação, toda crise, o cara já acha que é maldição sobre a vida dele, quando muitas vezes, na verdade, é Deus. Noemi, tu não estás amaldiçoada, não. A sua vida está seguindo um caminho sinuoso, eu sei. É um caminho que você ainda não entende, eu sei. Mas permaneça nas minhas mãos, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior, é muito mais excelente. Eu não estou pesando a minha mão contra você, não. Isso aqui é disciplina, é correção, é Deus te dirigindo, Noemi. Eu vou fazer alguma coisa contigo. Irmão, sabe qual é a visão que nós temos de Deus muitas vezes hoje? É a imagem de que Deus é todo poderoso, mas Ele não é bom. Vocês lembram daquele leproso que se aproximou de Jesus, jogou-se aos pés dele e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele não tinha dúvida do poder de Jesus. A dúvida que ele tinha é se ele queria. Se tu quiseres, Jesus disse: eu quero ser limpo. Então a visão que o leproso tinha é que ele era o todo-poderoso, ele pode, a dúvida é se ele queria. Hoje a gente tem uma visão de Deus em que ele é todo-poderoso, mas ele não é bom, ele não é amoroso, ele não é eterno. Mas por um outro lado, nós também temos uma visão distorcida de Deus, que ele é bondoso, mas não é poderoso. Por quê? Quer dizer, Deus é muito amoroso, mas o diabo vem se andar comigo todo dia. Porque a visão que eu tenho de Deus é que ele é bondoso, mas coitado de Deus. O diabo vem e faz o que quer comigo. Parece que Deus está com as mãos atadas, não pode fazer nada. Então nós temos que resgatar uma visão de Deus em que ele é todo poderoso, mas que ele também é bondoso. E que ele é bondoso, mas também é todo poderoso. E a vida de Noemi não está por conta de maldição do diabo. Nem está ladeira abaixo numa queda sem volta. Calma! Calma! Deus está no controle. Eu não sei se é verdade, mas dizem que quando mataram Abraham Lincoln, ele estava assistindo uma peça teatral e veio alguém por trás e deu um tiro na cabeça dele. Dizem que foi um pandemônio no teatro. As pessoas saíram correndo pela rua, gritando, uma anarquia começou a se estabelecer no país. E um senador, quando viu aquilo, aquele alvoroço, aquela agitação, ele saiu na janela, no alpendre, na sacada do teatro, e gritou: calma! O governo permanece e Deus continua sendo Deus. Hoje, irmãos, parece que nós estamos vivendo numa época de desespero, e é preciso que você, como homem e mulher de Deus, saia nas sacadas e grite bem alto: calma! Deus continua sendo Deus. Ele ainda não perdeu o seu poder. Ele ainda não tirou licença. Ele continua sendo Senhor dos senhores. E a crise de Noemi não é maldição. Se eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não tem mais maldição sobre a minha vida, porque está escrito que Cristo se fez maldição por nós no madeiro. Eu não tenho mais que ficar com medo, eu não tenho mais que viver aprisionado, com medo de maldição sobre a minha vida. O Salmo de número 103 diz que Ele conhece a minha estrutura, que Ele é meu Pai, e como um pai se compadece dos filhos, Ele se compadece de nós, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quarto, quando você estiver passando por crise, não aceite a mentira de que o seu destino é sofrer. Isso nós aprendemos no verso 20. Veja que ela pensa que o destino dela é sofrer. Porque ela diz assim, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Noemi, que quer dizer alegria, gozo, felicidade. Chamai-me Mara. Ela achava que o destino dela era sofrer, sem alusão às maras da vida. Mas ela achou que o destino dela era tão certo, tão selado, que ela mudou o nome. Já pensou? Mara quer dizer amarga. Imagine o sujeito que chega aqui para o bispo, diz: bispo Tenório, a partir de hoje me chame só de Jó. Falou: mas por quê, meu irmão? Porque a minha vida é um sofrimento só. Eu ouvi a história de um pastor. Esse pastor estava dirigindo numa autoestrada, e o carro que ia à frente dele capotou na ribanceira, e ele rapidamente parou o carro, estacionou e foi tentar acudir. E
quando ele chegou no carro que havia capotado, era um rapaz de 20 e poucos anos, e o rapaz estava morto. E ele foi tentar virar o rapaz, e ele viu uma tatuagem no braço do rapaz, que estava escrito assim, ó, nascido para sofrer. E ele disse que quando ele viu aquela tatuagem no braço do rapaz já morto, ele dobrou os joelhos, e ele orou a Deus dizendo, Deus, não foi para isso que tu criastes os homens. Não foi para isso que tu criastes a humanidade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser um desgraçado. O sofrimento, antes de machucar o seu coração, machuca o coração de Deus. Você não nasceu para sofrer e você não nasceu para morrer. Você não nasceu para isso. E o grande desafio da nossa vida é reverter essas circunstâncias, é superar essas crises e sermos felizes, mesmo quando elas estão dizendo para nós, não vai dar certo. Você levantar a cabeça, respirar com o coração cheio de fé e de esperança, e dizer, não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para o contrário, foi para que eu tivesse uma vida plena em todos os sentidos. E em último lugar, se não há uma razão explícita, óbvia, clara, ululante para a sua crise, fique tranquilo, porque Deus está no controle. Isso nós encontramos no verso 21, ó. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Irmãos, que vontade de dizer isso aqui para ela, ó. Não fala isso, porque isso não é verdade. Quando você estiver sofrendo, lembre-se o seguinte, você está enfrentando uma crise, as coisas não estão dando muito certo para você. Pergunte, por que eu estou em crise? Faça essa pergunta para você. Primeiro, é por indisciplina minha? O sujeito está com hipertensão, mas os médicos vêm há 10 anos advertindo ele. Ó, você está com a taxa de colesterol altíssima, e você fez pouco caso. Continuou comendo o que queria, agora está com pressão alta. E por que está nessa situação? Porque precisa aprender a melhorar sua dieta, a comer melhor, a ter disciplina. O sujeito vem pedir oração, pastor, ore por mim, porque eu estou aqui com problema de gastrite, mas é alcoólatra. Então, quer dizer, tem que ser liberto do álcool, porque Deus cura gastrite e morre de outra coisa. O sujeito vai ao médico, descobriu que está com problema no coração, mas está pesando 144 quilos. Tem que mudar os hábitos, tem que fazer exercício, tem que cuidar. Sabe por que está em crise? Por indisciplina. Muitos dos nossos sofrimentos vêm por causa das nossas próprias indisciplinas. Pastor, eu vim aqui para a América achando que a minha vida ia ser melhor aqui, mas o senhor tem que orar para repreender o devorador aqui na minha vida, pastor, porque as coisas não estão dando certo. Aí você vai ver o devorador, não é o devorador, é a devoradora, é a mulher dele. Porque já diziam os gaúchos lá, né? Mulher gastadeira, quem escolhe faz asneira. A minha mulher é gastadeira que dá dó. Tudo que eu ganho no mês, ela gasta num dia só. Aí não tem jeito. Quer dizer, está vivendo uma crise porque indisciplina. Veio aqui para a América. Aqui, do jeito que o dinheiro entra, ele sai. Entendeu? Aqui você saiu de casa, tudo te impulsiona a comprar. E comprar principalmente aquilo que você não precisa. Eu entro na casa das pessoas aqui, eu fico abismado. É tanta coisa guardada que eu olho e digo, cara, não vai usar isso aqui nunca. Nunca. Não é assim? Mas o que? Impulsiona a gente, impulsiona. E muitas dessas coisas é indisciplina nossa. Falei alguma coisa errada? Ah, aqui ó, Deus já começou a atuar ali, irmãos. É Deus já mexendo ali. Entendeu? Outra coisa, olha aqui para mim. Você quer ver outra coisa que traz crise pra gente? Viver fora da realidade. Vem pra cá, se encanta com tudo,
Irmãos, aí o cara quer andar com um carro que não diz respeito com a realidade dele no momento, quer ter o que não diz respeito com a realidade dele no momento, aí assume compromisso, aí tem que trabalhar mais, porque assumir compromisso para pagar conta significa mais trabalho, e daí é menos tempo com a família, é menos tempo com Deus, é menos tempo com a igreja, porque está ocupado com um monte de coisa, e aí começa a sofrer, porque se distancia da família, que é base, se distancia de Deus, que é tudo, e aí começa a sofrer e entra em crise. E acontece por quê? Indisciplina. Indisciplina. Entendeu? Quer ver outra coisa? Ganha, mas não sabe administrar. E tem orgulho, não pede ajuda para ninguém. Tudo ganha, perde, não sabe o que está acontecendo. E, meu irmão, não sabe, a administração é uma arte, não sabe administrar, tem que pedir ajuda, tem que aprender. Quem não sabe administrar pode ganhar, nunca vai ter nada. Então é isso, se a crise é indisciplina sua, fuja desse caminho, diga, eu vou botar um ponto final. Segundo, na crise você tem que perguntar para você, há pecado na minha vida? E quando eu digo pecado, olha aqui para mim, todos nós aqui pecamos, todos. Eu estou falando de pecado que você peca, sabe que é pecado e continua pecando. Deliberadamente. Porque se eu sei que há um pecado explicitamente, claramente na minha vida, e eu sei que esse tipo de pecado é uma porta aberta para o diabo, adianta eu enfrentar a crise achando que a vida está sendo injusta para mim, que Deus está sendo injusto? Ah, pastor, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu oferto, mas minha vida não vai para frente. Você tem pecado na sua vida? Você tem que se arrepender. Amém. Você tem que dizer, isso é pecado. Você tem que acabar com isso, porque senão o pecado vai acabar com você. Você tem que botar um ponto final nisso, meu irmão. Porque você sofre e padece por causa de pecado. Por coisas que você faz que desagrada a Deus, você sabe que desagrada e você continua fazendo. Tem que voltar atrás e dizer, Senhor, me perdoa. Se não, outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, existem alguns pecados na vida da gente, que a gente só consegue se libertar com a ajuda do outro. Tem que confessar e tem que prestar conta para alguém. Principalmente pecados que se tornam vícios na nossa vida. Vícios. Um hábito repetido muitas vezes se torna um vício. Um vício repetido muitas vezes se torna a nossa natureza. Então tem que procurar o pastor e dizer, pastor, eu estou enfrentando um problema nessa área já há tempo. Está difícil para mim, eu não consigo me libertar, eu queria que o senhor acompanhasse a minha vida. Eu preciso me libertar disso. Se você não tiver essa coragem de ter esse confronto, meu irmão, você vai continuar sofrendo. E não adianta vir aqui e dizer, Senhor, a partir de hoje, a partir dessa Santa Ceia, volta a fazer a mesma coisa. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter ajuda do outro. Então tem que dizer, Senhor, me perdoe, tem que se livrar. Agora, se você não tem disciplina, se não tem pecado na sua vida, você está passando um momento difícil, então, meu amigo, fica tranquilo. Aguenta firme, porque Deus é o teu socorro e o teu livramento na hora da necessidade. Não precisa ficar fazendo caças às bruxas. Porque tem que está passando por isso, está dizendo assim, eu acho que foi por isso, eu acho que foi por aquilo, eu acho que é por isso que eu estou sofrendo. Não fica arranjando 1000 desculpas. Não preciso fazer isso. Você está passando por crise, quer superar, fica firme. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Aguenta firme, porque depois de toda a tempestade, vem a bonança. Aguenta firme, porque essa crise vai passar, e você vai chegar do outro lado, mais do que vitorioso, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi isso que aconteceu com Noemi. Quando a gente lê a história, dá vontade de voltar lá e dizer para ela, aguenta firme, porque eu conheço o final da história. Lá na frente, Noemi, a coisa vai mudar, você nem sabe o que Deus preparou para você. Pois eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu conheço o fim da sua história. Aguenta firme, porque lá na frente, o que Deus tem preparado para você, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu,
Irmãos, é coisa que está além do nosso entendimento, meu irmão. Aguenta firme, a Bíblia Sagrada diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aguenta firme, tira essa lamúria do seu coração, esse lamento da sua alma, esse resmungar constante da sua boca e diga: eu vou esperar no meu Deus, porque Ele vai me dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória. Vamos nos colocar em pé? Se o grupo de louvor quiser vir aqui para a gente cantar uma canção rapidinho e orar com vocês. Só passei 3 minutos, viu, pastor? Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Coloque assim a mão direita à altura do seu coração. Eu queria que você olhasse para dentro de você, meu irmão, por o momento que você está vivendo na sua vida. Depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus, não existe mais coincidências. Tudo faz parte de um propósito maior de Deus. O fato de nós estarmos hoje pela manhã reunidos aqui não é coincidência. O fato de você vir para cá hoje ouvir essa palavra não é coincidência. Deus preparou esse momento para nós. Mas a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Coração quebrantado e contrito eu nunca desprezarei. Então, quando a gente se coloca em sinceridade diante de Deus, Deus sempre vem em nosso socorro e Ele sempre nos abençoa. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor meu Deus, nessa manhã a Tua palavra foi pregada, meu Pai, anunciada. E essa palavra gera vida. Essa palavra nos desafia a mudar de vida. Essa palavra, meu Deus, nos leva a enxergar verdades ocultas. Essa palavra, meu Deus, nos leva a olhar para nós mesmos, meu Pai, e mudarmos as nossas posições, a nossa maneira de pensar e de agir. E eu quero nessa manhã lhe pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos em favor desse povo, meu Pai. Em especial, meu Deus, àqueles que estão vivendo um momento difícil por qualquer razão, nele, na casa, na família, no trabalho ou nos negócios, meu Pai. Que o Senhor o ajude, meu Deus, a olhar para si, para a sua vida, e entender o
teu propósito, o teu desígnio e aquilo que o Senhor espera dele nesse momento, meu Pai. Deus, eu quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar a tua igreja nessa manhã, Pai. Que a tua verdade prevaleça, Pai. Meu Deus, se esse irmão está passando por um momento difícil por causa de indisciplina, que o Senhor dê sabedoria a ele, meu Deus, e que o Senhor dê proatividade, capacidade para ele poder mudar, meu Deus, o seu comportamento e a sua maneira de conduzir a sua vida e os seus negócios, meu Pai. Se porventura, meu Deus, o que estamos enfrentando é por causa, meu Deus, de pecados na nossa vida, nos dá a coragem, meu Deus, de nos arrependermos, de buscarmos ajuda, meu Pai. Mas não nos permita, meu Deus, continuar vivendo esse flagelo na nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, ajuda o teu filho a se libertar deste mal nesta manhã, Pai. E se porventura, meu Deus, isso que nós estamos enfrentando faz parte de um plano maior, Pai, então nos dá paciência, Senhor. Nos dá paciência, meu Deus, e abre os nossos olhos para enxergarmos além, meu Deus, das aparências, Pai. Abre os nossos olhos para percebermos, meu Deus, os teus propósitos, os teus desígnios, e enfrentarmos tudo isso com a postura correta, com fé e esperança no nosso coração. Mas que todos possam sair daqui hoje com uma certeza, Pai, que Tu continua sendo o nosso Deus, que o Senhor continua no controle absoluto da nossa vida, Pai, e que nós, meu Deus, temos uma missão a cumprir, que o Senhor nos escolheu para sermos luz e sal dessa terra, que o Senhor nos escolheu para brilharmos, Pai, e nós queremos levar essa mensagem adiante, Senhor. Nós queremos, meu Deus, subir nas sacadas das nossas casas, dos lugares aonde o Senhor tem nos colocado, e queremos bradar nesse momento de crise que há esperança, que há fé e que o Senhor continua sendo Deus. Abençoa esse povo, abençoa essa igreja, abençoa o bispo e a bispa, meu Pai. Continua dando sabedoria a eles, meu Deus, para guiar esse rebanho, e que essa igreja, meu Pai, possa, meu Deus, receber no futuro, meu Pai, todas as benesses que o Senhor tem preparado, e que as grandes e boas coisas, meu Deus, que o futuro nos reserva, meu Pai, possam ser plenas para essa igreja e para esse povo que continua firme aqui. Pai, eu abençoo a todos hoje de manhã aqui, em o nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém. Muito obrigado, Deus abençoe.